Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 o metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$ 179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Olá, amigos do programa Em Ação, A Voz do Povo na TV, mais uma vez está retornando aqui ao Hospital do Câncer e com tristeza vou dizer para vocês, deve ser a última ou uma das últimas vezes que o programa vem aqui para estar falando sobre o Hospital do Câncer. Eu vou fazer assim uma breve narrativa sobre o meu procedimento. E ninguém é obrigado a concordar comigo, mas quem discordar vai ter que me convencer com provas concretas de que tem equipamentos para botar o hospital a funcionar, que tem a equipe, né, de funcionários que são de técnicos que têm salários altíssimos, porque fora isso aí a gente não vai perder mais tempo com isso aqui. Todos vocês sabem que durante todos esses anos, o nosso programa, na época Com Amor em Ação, hoje Em Ação, A Voz do Povo na TV, foi o único da nossa cidade que, quando essa obra foi abandonada pelos politiqueiros de plantão,
a gente estava sempre aqui cobrando que as obras fossem retomadas. Não quero dizer com isso que a obra retomou por causa do programa, longe disso. Estou falando que nós nunca abandonamos essa luta. E com o governo agora do Cláudio Castro, a gente assim teve uma injeção de ânimo quando a gente viu as coisas começarem a acontecer, né? E até numa velocidade interessante. E a gente, junto com o senhor Nami Nassif, que é representante do Estado, né? A gente começou a acompanhar as obras e o programa, como nós fizemos lá no Hospital Municipal Raul Sertano, o governo Renato Bravo, a gente gosta de acompanhar início, meio e fim. Lá foi assim. E um espaço enorme de 4.000 metros de um novo hospital Raul Sertano foi entregue para o governo Johnny Maico, que nunca também disse que foi o governo anterior que fez, mas é problema dele com o governo anterior. Mas por que eu estou chegando a essa conclusão? Estranhamente, a gente vinha acompanhando, vocês viram, a gente vinha aqui, junto com o NAMI e os responsáveis pelas obras, mostrando todo o andamento da mesma. E nós tínhamos a promessa de acompanhar início, meio e fim, mas estranhamente, nosso programa foi proibido de entrar, passar daquele portão para dentro. Aí passou a ter que ter autorização, só faltou ter a autorização do governador. Mas o nosso programa não pode entrar, mas muitos outros vêm aqui, entram à vontade, fazem o que quer. Semana passada teve aqui um vereador, uma deputada estadual, né? Quer dizer, então, é uma proibição seletiva, porque o nosso programa tem um compromisso com a verdade. Vou repetir, o nosso compromisso tem a independência necessária para ter compromisso com a verdade. E a verdade que me passa aqui hoje é essa. Para mim, até que me prove o contrário, é uma farsa. Vai começar daqui para frente a aparecer políticos aqui trazendo emendas, falando mentiras, dizendo que foi ele que fez acontecer e vai acontecer a mesma coisa. Tá aí. Trouxe aqui um candidato a prefeito pelo PT, o senhor Zé Alexandre, junto com o senhor Nami Nassif, e com os dois ali, o Nelson, acho que estava até junto nesse dia, ali dentro. Falei para eles, vocês têm que deixar, nós temos que deixar as questões ideológicas de lado e tratar município, estado e governo federal de inaugurar o hospital, de se juntar para inaugurar o hospital. Ficou dito pelo não dito, passou a eleição, o Zé Alexandre foi cuidar da vida dele, o Lame foi cuidar da vida dele, e isso aqui continua assim. E hoje, a impressão que eu tenho é, por mais que estejam fazendo obras lá para dentro, igual o rapaz aqui informa para a gente, estão fazendo um prédio lá para trás, eu quero saber o seguinte: quando que vai começar a fazer a seleção dos profissionais de saúde para trabalhar aqui? Ponto 1. Ponto 2. Quem vai pagar essa conta? O município não dá conta de um posto de saúde aqui em Friburgo. A saúde de Nova Friburgo está caos. O governo do estado, pires na mão, está vendendo até questão aí de aposentado, para prejudicar aposentado, para poder pagar a dívida com o governo federal. E tem o governo federal, que o governador é do PL e é oposição ao governo federal, não era para pensar desse jeito, né? E do PL, do Bolsonaro. Ele não vai querer ficar mal com o Bolsonaro para ficar bem com o Lula, lógico. E nós sabemos que o estado do Rio aqui, o pessoal aqui é um bolsonarismo raiz. Bem, então, Nelson que está aqui do meu lado, você pode até discordar, Nelson, desse desabafo que eu estou fazendo, mas o que eu estou sentindo hoje, é que isso aqui foi uma grande mentira.
uma grande farsa. Todas as vezes que se aproximou os anos de eleição, encheu-se de candidato aqui para falar que ia fazer, que ia acontecer, e foram passando os anos. Hoje o hospital está praticamente pronto, a estrutura física, esse era o meu medo, sempre falei isso. A estrutura física ficar pronta e o hospital o elefante branco, né, virar um spa novamente, porque não vai funcionar, porque se não tem os equipamentos, está comprado, está no guardado, aonde? Quem comprou? Cadê as notas fiscal? Cadê as fotos? Cadê os documentos? Cadê o que prova que comprou? Ninguém mostra. Quem que vai fazer isso aqui? É uma ONG, uma OS de amigos do governador. Tudo bem que seja amigo do governador, mas quem vai bancar a OS? Sabe, sei lá Deus, quantos milhões vai ser para bancar aqui 200 ou 300 funcionários, se não for mais, né? E o tempo vai passando e a gente faz esse desabafo aqui hoje com mais um pesar por ter perdido mais 2 pessoas da família nesse ano de 2025 com essa doença terrível que é o câncer. Um nós perdemos com câncer no cérebro, o outro nós perdemos com câncer no intestino. E quantas pessoas, seria assim, sem muita modéstia, né, sem querer deixar a modéstia de lado, milhares de pessoas, nossa região, quantas pessoas já me pararam nesses anos perguntando sobre o Hospital do Câncer, param ainda, mas infelizmente daqui para frente, até que me prove o contrário, para mim não passa de uma grande farsa que só serve para políticos oportunistas, que virão aqui, pode ter certeza, vão vir aqui um monte, se não vier também o governador, para falar um monte de mentira para vocês, o hospital vai ficar aqui, mas eu quero saber, quem vai ter a coragem de desmentir o que eu estou falando? Isso aqui é uma farsa, uma mentira. E eu estou falando isso aqui porque eu ajudei a propagar essa mentira. Eu também fui enganado como vocês foram enganados. Agora me prove que eu estou errado. Eu vou vir aqui com toda humildade e feliz da vida. E vou falar, eu estava enganado, o hospital está aí, está entregue para vocês. Mas até que me prove o contrário, não passa de uma farsa, né? Assim, fala um pouquinho aí que eu já... Em primeiro lugar, César, é um desabafo teu que você teve na família agora esse ano de 2025. 2 pessoas que foram embora, que está com o Papai do Céu lá em cima, e várias pessoas que já perderam familiares, amigos, por causa dessa doença, ter saído daqui para Teresópolis, para Petrópolis, para o Rio. Então isso é uma covardia que estão fazendo. Em primeiro lugar, eu tenho que falar uma coisa que está engasgado. Chega de Lula e Bolsonaro. Chega dessa briga boba. Quem está pagando a conta é a população, é o Brasil, que está todo enrolado por causa dessa briga de palhaçada, de bobeira. Esquece Lula e Bolsonaro, vamos ajudar o povo precisa disso aí. Outra coisa, nós temos 21 vereadores. Eles têm, cada um tem um deputado federal e um deputado estadual. Por que não tem esses caras junto aqui com a gente, com a população, tentando ajudar com os deputados, fazendo as emendas e ver o que pode ser? Falaram que tem vários equipamentos comprados. Pode ser que tenha, a gente pode estar enganado. De repente tem mesmo e está enganado. É covardia com a população, é covardia com o Brasil. O Brasil está parado por causa dessa briga boba. Bolsonaro, Lula, esquece o Bolsonaro e Lula. Hoje o presidente é o Lula e tem que, se não tiver o governo federal nessa luta, pode esquecer. Que o governo federal hoje é o braço direito disso tudo aí que está precisando, é isso aí. Olha o que aconteceu ontem no Rio, a doideira que aconteceu no Rio. Então a gente fica muito triste com isso. Essa briga boba de Bolsonaro e Lula tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar, ou se junta todo mundo para fazer o que é certo para a população, ou deixa do jeito que está. Isso aí não vai virar um cavalo branco, sabe por que um elefante branco, César? Porque vai ter a população que vai cobrar. A população está em cima e a eleição está aí, está perto. Eu peço a Deus que nego não vem para cá agora, perto da eleição, para inaugurar isso aí e dizer que foi eu. Eu sou o pai da criança, não é o pai da criança. Hoje eu tenho que botar bem claro para todos vocês o seguinte:
Isso é uma luta da população de Friburgo, é uma luta do governo municipal, tem que ser uma luta do governo estadual e tem que ser uma luta do governo federal, mas tem que ter alguém para chegar no governo federal. Se não tiver esse fechamento, não vai ter, vai continuar assim. Ou vai esperar passar a eleição para candidato fulano A ou B, C ganhar para vir aqui para fazer isso aí, ou senão o Friburgo vai ficar parado mais 4 anos nisso aí. Pela placa que está aí de 180 dias, isso só vai entregar em fevereiro. Já está chegando fevereiro também. Quantas vezes já botou ali? Desde 2022 que isso aí já está para entregar com 365 dias. Era para entregar em 2023. A população sofrendo, a população morrendo. E Friburgo parece que não anda. Friburgo para porque essa briga boba de PL com PT acabou com o Brasil. A verdade, acabou com o Brasil. Essa briga boba que está aí. Essa briga não pode existir. Chega junto, tem que ter coragem, tem que ter humildade de chegar. Eu estou errado, eu quero ajudar, eu quero fazer. Senão não vai dar. Não tem como. E a população vai sofrendo, a população vai morrendo e a gente vai ficando nisso aí, nessa briga boba que está aí. Pedir a Deus que o Papai do Céu ilumine a cabeça desses governantes para ajudar. Vem aqui, ajuda. Friburgo merece uma atenção melhor. Não é só Friburgo, não. Isso aqui vai servir para o estado inteiro, para os 92 municípios do nosso estado. É uma brincadeira que estão fazendo. Não adianta ter padrinho de A ou B ou C. Tem que ter padrinho de todo mundo para ajudar isso aqui, senão isso aqui não vai sair. Beleza, e eu estive acompanhando nas redes sociais o prefeito Johnny Maia, que esteve aqui, acho de 10 dias mais ou menos, e fazendo, lógico, aquilo ali está usando como um trampolim, pegando carona em obras, né, do governo, do estado, como pegou no centro da cidade, a obra lá do Limpa Rio, essas coisas todas. Aí mostrando aqui, por dentro do hospital, tá bonito. Tá igual um hotel de luxo. Tá lindo. Mas nós chegamos a ver uma parte lá. Tá bonito. Agora, não me venham com essas historinhas mais sem chegar e falar, olha só, aqui está o projeto para contratação de tantos profissionais de saúde quanto for necessário. Aqui está a documentação dos equipamentos que foram comprados. Fora isso, é tudo conversa fora, tudo mentirada. Tivemos informação aí que o governador vai estar aí sexta-feira. Eu tenho certeza que ele vai inaugurar alguma coisa aqui na escola aqui embaixo, vai vir aqui. Então, governador, o senhor está vindo para cá já, vai ter um monte desses amigos do senhor que vai estar do lado do senhor aí. Vereador, prefeito, vice-prefeito, os vereadores que apoiam o PL, vai estar todo mundo aqui do lado dele. Então está na hora de só trazer uma resposta para Friburgo, mostrar à população que o senhor está com a vontade, com a fé de entregar isso aqui antes de acabar o governo do senhor, porque o senhor é um cara cristão, é um cara que gosta da população, mas a gente precisa de uma ajuda do senhor. Se o senhor não tiver essa ajuda, o senhor está vindo sexta-feira aqui, traga uma solução para entregar à população de Friburgo uma boa notícia, dizendo que está tudo comprado, vai sair, e antes acabar o meu mandato eu entrego isso aí, como o senhor garantiu que entregava isso antes do mandato do senhor acabar. Então, governador, a gente tem um grande respeito pelo senhor, tem um grande respeito pelo governo do estado, tem um grande respeito também pelo governo municipal aqui, e a gente tem que saber abraçar. Se a gente tem esse grande respeito, por que não pode ter um grande respeito pelo governo federal? Tem que ter um respeito pelo governo federal, o presidente é o Lula, agora acabou, não tem jeito nenhum de falar que é Bolsonaro, acabou essa briga boba, não tem que ter essa briga boba. Essa briga boba está levando o país à falência. Verdade, e só para complementar, também não adianta o governador chegar aqui, fazer como o prefeito faz. Vamos mostrar a obra bonitinho, tá bonito realmente, tá linda. Tá linda, lá dentro tá uma coisa linda. E sem trazer também uma data de quando vai começar, quem que vai bancar os profissionais que vão trabalhar aqui. Ele é barato, não. Salvo o melhor juízo, é de 5 milhões para cima a folha de pagamento mensal. Quem vai pagar isso? Estou jogando para baixo, tá? Município? Governo do estado? Se não houver
a juntar município, estado e governo federal, deixar as ideologias políticas de lado e pensar na população da região, não vai sair do papel o Hospital do Câncer. Eu vou deixar os microfones abertos para o Nami Nassif, para o prefeito Johnny Maico, para o José Alexandre, que tem uma coragem de vir aqui e dizer que eu estou errado. Mas venham com provas. Eu vou baixar minha cabeça e vou ficar feliz, porque aí nós vamos ter a certeza que isso vai sair do papel. Fora isso, gente, não acreditem em falácias de prefeito, de governador ou de qualquer político que seja, deputado federal, deputado estadual, tem que vir com atitudes concretas. Nós queremos saber quando e se será inaugurado o hospital, aonde estão os equipamentos e quem é que vai gerenciar, quem vai administrar os profissionais de saúde de Quinéu. Sim, nossa produção está fazendo sinal lá que o nosso tempo está acabando. É um desabafo que a gente faz, a gente acompanha o sofrimento da população com essa doença terrível que vem aniquilando aí milhares de brasileiros, de pessoal da nossa região, mas a gente não podia deixar de dizer que eu só volto aqui para fazer alguma coisa quando tiver uma informação concreta para passar para vocês. E olha que durante esses 12 anos mais ou menos, a gente veio aqui constantemente falar e na esperança de ver isso aqui entregue à população. Hoje, para mim, até que me prove o contrário, é uma farsa, é uma mentira em troca de votos em véspera de eleição. O teu desabafo, César, é um desabafo de quem sofreu na pele, no corpo, na mente da família, o que aconteceu com a tua família. Então a gente sabe que não é só a tua família, é várias famílias de Friburgo, da região, dos 92 municípios que precisam disso aqui. Então ao governador, ao nosso prefeito Johnny Maico, vamos se juntar, ver se a gente consegue. Para chegar agora o governador, o Johnny já tem a passagem livre. Para chegar ao presidente está difícil, não está difícil não. Nós temos 2 vereadores do PT aqui e temos um homem que trabalha lá em Maricá, que é o Zé Alexandre, que é o cara que tem acesso ao nosso presidente. Então, vamos junto, vamos fazer essa corrente junto, que essa corrente junto, com certeza, nosso hospital vai sair. Eu tenho fé que vai sair, César. Beleza, Nelson. Programa em ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez visitando o Hospital do Câncer futuro, né? Ou ex-Hospital do Câncer, sei lá, nem sei mais o que eu pensar. Aqui na Ponta da Saudade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês
com grandes promoções mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 o metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$ 379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$ 179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Olá, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está visitando aqui a nossa amiga jornalista Denise Lopes, ou esperando aí o seu estúdio, né? E quando a gente vem falar com a Denise, a gente tem que falar sobre saúde. Como eu recebo dezenas de queixas da população todos os dias em relação à saúde, acredito que você deve ser muita coisa também. E realmente a nossa saúde está no CTI, isso aí a gente não tem dúvida disso aí. Mas eu vou começar, Denise, te fazendo uma pergunta que eu quero te fazer há muito tempo, de alguns números que eu recebi, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, na primeira prestação de conta quadrimestral da saúde. Quando eu olhei os números, eu falei, meu Deus, isso não pode ser verdade. E para onde eu fui buscar informação, o pessoal me confirmava. Entre exames, consultas e procedimentos, 40.150 pessoas esperando pela saúde da nossa cidade. Sendo atendidas. Para ser atendida, para fazer exame, para fazer procedimento. Procede esse número, Denise? E se procede, como fazer para zerar isso? Existe caminho? Cezinha, a gente tem uma complexidade grande de atendimento de saúde, embora não tenha uma alta complexidade, né? Existem alguns pacientes com algumas situações que precisam ainda serem remanejados para outros municípios. Mas a gente tem um número muito grande de especialistas que dão suporte aqui, e aí você abre um leque da saúde. Então, para você ter uma ideia, o último levantamento que eu acompanhei para neuropediatra, a fila da espera, isso no início do ano, a fila de espera para crianças serem atendidas pela neuropediatra, que só temos uma, estava em 500 e alguma coisa. Isso para neuropediatra. Se você abrir esse leque e aí você incluir todos os especialistas, se você incluir todos os exames que são enormes, a gama de exame que a gente faz por aqui, você provavelmente, em termos de 4 meses, você vai chegar a um montante desse aí.
E aí o que a gente percebe? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do neuropediatra. Eu não sei como está agora, mas não deve estar melhor do que isso. Nós tínhamos uma neuropediatra, que é uma excelente médica, por sinal, vale dizer. Ela fez o concurso, foi a única no concurso aprovada. Então nós fizemos um concurso e vamos continuar com uma neuropediatra apenas. Se nós já temos uma demanda de neuropediatria grande, a gente tem que arrumar uma situação para que outros profissionais venham participar desse concurso, que possam ocupar vagas. Porque a gente está falando de situações de doenças de criança que precisa de atendimento, de cuidado, de intervenção no início da sua faixa etária, onde é identificado algumas questões. Porque às vezes, dependendo do tempo, você perde a oportunidade de ajustar algumas coisas. Nós estamos falando de criança. Nós estamos falando da agonia de uma mãe que não tem um médico, que não tem condições de pagar R$1.000, R$2.000 de uma avaliação, de um psicodiagnóstico. Então a gente precisa entender que nós chegamos nesse número porque não existe compromisso e responsabilidade por parte do governo municipal com a saúde. Não há prioridade da saúde. A saúde foi uma plataforma política utilizada durante 4 anos. Porque é uma plataforma não apenas do Johnny, é uma plataforma política de todo político mal intencionado, que usa o exercício público para ganhar status, ganhar poder, tirar vantagem, cada um com o seu cada um. Então a gente tem a prestação de conta que ocorreu agora, ela foi uma piada, ela foi algo assim surreal. Eu inclusive pontuei isso lá, tá lá gravado, tá na sessão da Câmara que ficou gravado. Quando você fala em prestação de conta, eu peço para você ir no mercado. E aí você fala para mim assim, você volta do mercado com as compras. Cezinha, vamos prestar conta das suas compras? Você vai trazer uma lista daquilo que você comprou, você vai trazer o ticket do caixa, e aí em algum momento eu vou dizer assim para você, poxa, mas esse sabão aqui, ele tá mais caro. Aí você vai dizer assim, não, é impressão sua. Porque, olha só, no mês passado, que nós fizemos lá, ele estava, por o mesmo preço, comprando um. Só que agora eu paguei o mesmo preço, comprando um e ganhando meio de brinde. Você está entendendo? Você tem, a prestar conta é a transparência, é a parte comparativa daquilo que você está fazendo. Por isso que nós temos quadrimestral. A cada 4 meses eu preciso mostrar o que foi feito em 4 meses, fechei os resultados, aí nos próximos 4 meses ao final eu vou trazer os meus índices. Mas eu tenho que me mostrar de forma comparativa se eu estacionei, se eu avancei ou se eu atrasei o processo de atendimento. Não foi feito isso. Absolutamente nada. A vigilância em saúde, ela não trouxe um comparativo nenhum. E o que me chamou a atenção, que eu inclusive pontuei, era o seguinte: na anterior, não anterior a essa, mas na outra em que eu estive presente, porque a anterior a essa eu não tive como ir, existe uma gama de profissionais, né? Porque a vigilância em saúde se divide em várias situações, em vários atendimentos. E cada uma dessas chefias foram fazer a sua prestação de conta. Então, chegou lá e falou, a saúde do trabalhador, foi lá e falou, o outro foi lá e falou, e foi assim. Nesse foi uma leitura. A chefe, a subsecretária, colocou os slides, as chefias da subsecretaria dela sentado no plenário, e ela ficou lendo. Ó, número tal, número tal, número tal, número tal, lendo, ela ficou lendo, acabou. Uma vez ou outra, uma intervençãozinha que não trazia transparência nenhuma. Ah, da próxima vez eu vou trazer o comparativo. Como assim? Você vai para uma prestação de conta e vem alegar que na próxima vez você vai trazer o comparativo? Ah, se você quiser alguma coisa, manda uma mensagem pra gente que a gente manda para você o comparativo. A prestação de conta não é para mim, não. A prestação de conta é para a população. Eu uso do dinheiro público. Outra coisa, o que faz a gente seguir os programas da saúde? Saber se eles estão funcionando, se eles não estão funcionando? O plano municipal. Aonde está o plano municipal?
Então não basta trazer os números, tem que trazer o que foi proposto no plano municipal, para ver se de fato... Então, eles jogam tudo para baixo do tapete. E foi exatamente sobre isso que o Conselho Municipal de Saúde anterior foi fechado. E o Roberto é a pessoa indicada para conversar sobre isso com você, porque ele era o presidente na época. Fecharam propositalmente o Conselho Municipal de Saúde. Por quê? Porque o Conselho Municipal de Saúde não admitiu fazer a aprovação do plano sem uma prévia análise daquilo que ia trazendo. Essa seria a pergunta que eu ia fazer, Denise. Nós estamos falando de saúde, de prestação de contas, e não tem como você deixar de fora a figura do Conselho Municipal de Saúde. E há cerca de 2 anos atrás, o que aconteceu? O prefeito Johnny Maia simplesmente destituiu um conselho aguerrido, um conselho que fiscalizava, um conselho que corria atrás, e colocou um conselho chapa branca. Exatamente. Né? E eu vejo todas essas aberrações, todos esses acontecimentos na saúde, e não ouço uma palavra do Conselho Municipal de Saúde. Nada. Dizem que já trocou até de presidente. Não sei se... Já. O Walter não está mais como presidente. Quem é o presidente agora? Não sei, parece que estava sem, não sei nem se tem presidente agora, não posso te responder de verdade. Mas o Walter era uma pessoa extremamente... ele é uma pessoa extremamente séria. Muito Walter. Tenho muito respeito pelo Walter. Conversei muito com o Walter. Falei, Walter, pensa bem no que você está fazendo. Por quê? Porque ele tem um histórico de trabalho na cidade. A APAI é um exemplo disso. E eles cheiraram. Por quê? Porque eles não têm conhecimento de saúde. Não têm conhecimento de saúde. A antiga secretária, ela não tinha conhecimento da estrutura do SUS, ela não entendia por que o conselho precisava existir e qual era o nível de autonomia que o conselho tinha. O procurador, ele também não tinha conhecimento nenhum disso. As propostas, as exigências trazidas para o posicionamento do conselho eram absurdas. Só que eles não estavam lidando com pessoas leigas, pessoas que acham que tem que ser assim. Eles estavam lidando com pessoas que têm conhecimento de sistema único de saúde. Okay. Então, quando se falava alguma coisa, não, mas peraí, mas essa lei, a lei número tal não permite isso. A portaria número tal exige que seja feito dessa forma. A gente tinha tudo na cabeça, são muitos anos, Cezinha. Cezinha, eu falo de saúde nessa cidade há 20 anos. Eu comecei em 2004, já vai fazer 21, aliás. É muito tempo. Roberto conhece muito bem. Guilherme conhece muito bem. Norma conhece muito bem. Não são pessoas que estão chegando e sentando na janela. São pessoas que vivem, respeitam e lutam pela saúde há muitos anos. Então, como que você, que quer que a coisa flua da forma que te interessa, vai limitar essas pessoas? Não tem como. Você não tem chega uma hora que você não pode mais andar para trás. E aí eles pensaram que nós vamos tirar esse conselho. Como? Vamos pegar um conselho de uma esfera superior para nos dar um respaldo de autoridade e vamos fazer. E aí trouxeram um grupo do conselho estadual que ficou óbvio que também não entendem nada de conselho, das leis, né, que organizaram o conselho, de nada, e fizeram uma lambança absurda na Câmara Municipal, na hora de montar um conselho novo. Sem paridade, que é primordial ter, tem que ter paridade, tem que ter todas as cadeiras com os seus representantes para que haja igualdade de voto, igualdade de aprovação, tudo direitinho. Não tinha paridade. Como não tinha paridade, não podia ter nomeado um presidente, porque se não tem paridade, como é que você vai escolher um presidente? E eu fiquei lá, falei, o Roberto falou, todo mundo falou, inclusive o Ministério Público, que acolheu a ação do Conselho, fez uma recomendação que não fosse eleito um novo Conselho, porque estava sob júdice a situação. Eles praticamente ironizaram. Eu vou mais além, Denise, desculpa te interromper aí. Estranhamente, naquele dia que teve lá a eleição, fui lá ver. Você estava lá, isso mesmo. Encontrei lá com alguns representantes do Conselho, extinto Conselho de Saúde,
indignados, porque na bancada, apesar de ter essa recomendação do Ministério Público para que não fizesse a eleição daquela maneira, tinha uma pessoa do Ministério Público lá, se estava sentado na mesa, devia estar apoiando. Na verdade, tinha um representante do Ministério Público, isso foi algo que me chocou, porque nós estamos falando de uma única entidade, né? É igual o pai e a mãe. O filho diz para a mãe assim: mamãe, eu posso ver a televisão? E a mãe diz: pode, filhinho, pode ver a televisão. Aí o pai entra e fala assim: o que você está fazendo aí? Eu estou vendo televisão. Não, mas eu falei que você não quer. Não, mas a mamãe disse que pode. Não, mas eu estou dizendo que não pode. Aí sai, a criança fica tonta. Que um diz que pode, outro diz que não pode. Vamos botar ordem na casa? Como que um promotor recomenda que não seja eleito porque tem uma situação e vem outro promotor, que era uma promotora, e parabeniza as atitudes do governo em relação ao que está sendo feito? Tem alguma coisa errada. É estranho. E aí, a produção está fazendo sinal lá, que o nosso tempo está se esgotando. Eu vou te fazer uma pergunta final, que, para mim, leigo, a impressão que me passou foi que tudo que está acontecendo na saúde hoje era previsto pelo prefeito. Ele já fez dessa forma para que ele tivesse um conselho chapa branca e com certeza não iria fazer absolutamente nada em relação à fiscalização. É impressão minha? Não, é isso mesmo. E inclusive nós tivemos, só para pontuar aqui, nós tivemos diálogo para dizer assim, eles eram contra o prefeito. Não. Nós tivemos diálogos com a Subsecretaria de Atenção Básica, com a Subsecretaria de Hospitalar, tivemos diálogo com a da saúde mental, inclusive uma médica esteve lá apresentando um projeto. Todas as pessoas estavam comprometidas em poder fazer, mas o governo não permite que faça. Não permite que faça, essa é a realidade. Essas pessoas não conseguem avançar, porque não é prioridade do governo a saúde. Denise, encerrando definitivamente, você acha que o carro da saúde em Nova Friburgo já mereceria uma intervenção, seja ela estadual, seja federal, uma intervenção para tentar minimizar, diminuir a gente morrendo no hospital todos os dias? Cezinha, eu lembro uma época no governo da Saudade Braga em que foi pedido isso. Foi pedido, inclusive, que fosse feito alguns bloqueios de conta em função de alguns demandos de gasto público. E eu lembro que um procurador federal, na época, ele respondeu dizendo que ele aplicou algumas situações que precisavam ser cumpridas, mas ele entendeu que não poderia fazer isso, porque se fizesse isso, o que estava sendo solicitado, era que os prejuízos da população seriam ainda maiores. Eu nunca esqueci disso. Não vai acontecer uma intervenção aqui, não vai, porque por pior que nós estejamos, nós ainda precisamos estar fazendo o que a gente está fazendo. Só existe uma responsabilidade aqui, chama-se Johnny Michael. Ele é a responsabilidade. E aí não é questão pessoal com ele, é uma questão de administração pública. Eu estou torcendo muito, muito que ele venha candidato, que para mim, se ele ganhar, ele vai para longe, graças ao bom Deus. Se ele perder, ele vai ficar mais longe ainda, porque a vida política dele vai estar morta. E a gente vai ter um respiro para ver o que vai acontecer pela frente. Aí quem assumir, que provavelmente o vice, vai ter 2 anos para mostrar para que veio. Eu vou torcer para que faça algo bom. Se não fizer, nós já estamos nas portas de tirá-lo. E o que a gente precisa é montar, organizar uma nova frente política na cidade. Chega desses nomes todos, já deu. A gente precisa de uma frente nova para a gente mudar a mentalidade, esse modo operante, esses vícios de conduta, essas promessas vazias que não chegam a lugar nenhum. É isso. Então eu estou otimista. Estou doida para chegar em outubro do ano que vem, para poder ter uma ponta de esperança. E acho que ele não tem saído, eu acho que ele tem que vir como deputado de qualquer jeito. A informação que a gente tem é que é isso mesmo, que vai ser, sabe-se lá o que pode acontecer. Denise, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E outras vezes
Virão. Estarei aqui sempre à disposição. Certeza que eu estou sempre te acompanhando. E olha que me ligou ontem, hein? Denise, a gente pode marcar para amanhã? Foi. Não, pior, posso contar aqui rapidinho? Pode. Dá tempo? Dá. Eu saí hoje, pronta, porque eu tinha um estágio, que eu estou terminando meu curso de psicologia, saí. E aí quando cheguei na esquina, Cezinha... Lembrou. Falei, caramba, o Cezinha, porque ontem quando você me ligou, eu estava fazendo foto aqui no estúdio, eu estava sem agenda. Voltei correndo, aí o Francisco falou, você não vai pro estúdio? Eu falei, gente, esqueci, o Cezinha tá vindo pra cá. Mas é assim, com amigo a gente faz isso, é respeito sempre. Obrigado, Denise. Programa em Ação, a Voz do Povo na TV, ouvindo a jornalista Denise Lopes. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que continuam nos honrando com a sua audiência. Eu vou continuar falando sobre as doenças agudas que ensejam ainda as emergências e cujo diagnóstico, se não for feito, pode causar danos seríssimos, inclusive o pior, que é a morte. Hoje eu vou falar sobre tromboembolismo pulmonar agudo. Tromboembolismo pulmonar agudo. O que é isso? Tromboembolismo, ele provém, em 90% dos casos, de uma trombose venosa profunda nos membros inferiores, 90%. 10% pode ser membros superiores, são raríssimos membros superiores, a predominância é membros inferiores, e aí forma um coágulo, e esse coágulo, um fragmento se desprende, vai para a circulação venosa, via cava, ventrículo e artérias pulmonares, fazendo embolia pulmonar. Muitas vezes, 50% pode levar a embolia pulmonar, 50% não. Mas é um caso grave, né? E é um quadro clínico inespecífico. Ele pode passar despercebido na maioria das vezes e confundido com outras doenças, principalmente aqui no nossas falas, é pneumonia. E essa confusão pode matar, porque tem tromboembolias pulmonares leves, né, com artérias periféricas, subsegmentares, e tem as tromboembolias de artérias centrais gravíssimas, que podem levar à morte imediatamente se não tiver um tratamento, um diagnóstico preciso. Eu me lembro que quando eu vim para Friburgo, naquela época nós não tínhamos as armas
que nós temos hoje, né? Uma ultrassonografia venosa, você pode fazer o diagnóstico ali, de trombose venosa profunda. Nós não tínhamos angio-TC, angiotomografia, é uma tomografia com contraste venoso, e muitas vezes o diagnóstico era feito na base clínica, de raio-x simples, que é completamente inespecífico, e tem eletrocardiograma também, tem um sinal que é raríssimo, S1, Q3 e T3, mas é muito raro você encontrar. Você pode aumentar a frequência cardíaca, pode ter uma arritmia. Nos casos graves, você vê no eletro alterações do ventrículo direito, mas são nos casos graves, já de UTI. Havia muita dificuldade no diagnóstico, você ficava sempre na dúvida, né? Não tinha esses recursos. Hoje não. Hoje nós temos armas tremendas. Eu me lembro, quando eu era estudante de medicina, só não me lembro, me lembro muito porque a madrinha do meu irmão, ela teve uma trombose venosa de repente. Meu pai, que era médico, falou: essa trombose venosa dela está esquisita. Não tem causa, ela não fez cirurgia, porque a maior parte tem fatores de risco. Imobilidade, muito tempo, né? Pós-operatório, fraturas, né? Fraturas de ossos de membros inferiores, e até cirurgias, né? de ortopédicas. Tem uma série de problemas que podem levar até viagens longas, né? A gente até aconselha as pessoas a, quando chegar 1 hora e meia de viagem, levantar, andar, até no avião. Você vai para o Japão, já imaginou quantas horas? Então não pode ficar sentado o tempo todo, porque essa posição pode levar a trombose venosa e levar a embolia pulmonar. E até muitos casos, como eu vou citar aqui, através de um ambulatório nas mulheres em idade fértil. Mas essa senhora, ela tinha 60 anos, e meu pai achou que ela tinha uma trombose venosa secundária. E ele investigou com os recursos da época, né? Já imaginou, mais de 60 anos, tinha o raio-x, né? Eu me lembro que ele levou a radiografia para os melhores radiologistas de Niterói e levou para o Rio, né? E no final, um radiologista lá fez o diagnóstico que ela possivelmente tinha um linfoma pelo raio-x. Fez uma laparoscopia exploradora, abriu a barriga para poder ver, tirar um gânglio, e ela tinha um linfoma abdominal. E, infelizmente, não resistiu. Esse caso ficou marcado na minha vida. E como aqui em Friburgo também, muitos casos que eu recebi, eu me lembro que eu estava num programa lá em Conselheiro, um ex-vereador, até meu amigo, falecido recentemente, uma pena, né? Ele me ligou dizendo que tinha uma paciente que estava em casa com falta de ar e que ela estava com pneumonia. Ela era uma puérpera, quer dizer, ela tinha feito um parto cesáreo há uns 10 dias. Foi no Raul Sertã, qual o diagnóstico? Pneumonia. Aí antibiótico e tal, e com falta de ar. Eu tinha que visitar um médico que estava doente, mas eu adiei tudo, falei: não, eu vou na casa dela agora. Ali na subida das Brownie, me lembro o local, né, que ele indicou. Fui lá, ela estava com uma trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E não fizeram o diagnóstico. Puérpera, cesariana, quer dizer, os fatores predisponentes para embolia pulmonar, a gestação é um fator de risco, né? E não fizeram o diagnóstico, ela ia morrer, né? Aí eu internei logo no Raul Sertã, né? E graças a Deus resolveu o problema. Aqui no consultório, eu também me lembro, num mês eu tive 2 casos de embolia. As 2 funcionárias da prefeitura, coincidência, tinham um plano de saúde, foram no plano de saúde, fizeram o diagnóstico de pneumonia. Aí vieram aqui. Primeiro veio, depois de um mês a outra. É interessante essa sequência, né? Caso de embolia, para mandar no laboratório, as 2. Eu mandei internar. Tem casos de internação e tem casos de não internação, né? O ano passado mesmo, eu tive 6 casos de tromboembolia.
E esses 6 casos tinham passado pelos hospitais de Friburgo. 3 estavam em período eleitoral, eu atendi em casa. 3. E são pessoas conhecidas minhas. E agora existe um remédio, que é um anticoagulante, NOACs, um anticoagulante direto, que você pode até tratar no domicílio, né, quando é um caso mais simples, né? Mas tem que ter o diagnóstico. E esses casos passaram pelos estados. Eu tive esse ano já uns 8 casos, mas coincidentemente esses casos deste ano, eles passaram pelo hospital e na 3ª vez, em média, foi feito o diagnóstico. Terceira vez. Passou por um, passou por outro, depois no terceiro. E não estou falando só em Hospital Raul Seta, não, plano de saúde. Aí eu procurei até saber quem era o nome dos médicos que fizeram esse diagnóstico. Não é que é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico fácil, mas não era feito, né? E isso aí pode resultar na morte do paciente, né? Então, na 3ª vez que foi feito o diagnóstico. Qual é o quadro clínico da embolia? Primeiro tem esses fatores predisponentes, e às vezes não tem nenhum. Aí que é o problema. Tem umas doenças chamadas tomofilia, é um grupo de doenças, que são hereditárias e que a pessoa tem, não sabe que tem, e de repente, sem motivo aparente nenhum, faz uma embolia pulmonar, faz uma trombovenose profunda primeiro e embolia pulmonar depois. E são os casos mais difíceis, porque você fica com uma dúvida enorme, não tem um fator desencadeante, fator reversível, como, por exemplo, pós-operatório, repouso, trauma, tem uma série de fatores. Quando não tem fator, você tem que investigar trombofilia, né? Mas tem que tratar imediatamente. O diagnóstico feito. E como é que é feito o diagnóstico? Primeiro, quadro clínico. Quais são os sintomas? Falta de ar, dor torácica. A maior parte das vezes é uma dor ventilatória dependente. Quer dizer, quando tu inspira, dói de um lado, porque é cometimento da pleura, nos casos periféricos. Nos casos centrais, de artéria central, artéria pulmonar, pode levar a uma dor reto-external atrás do externo, que simula infarto, simula dissecção de aorta. Tem que ter o diagnóstico diferencial preciso, porque o diagnóstico feito, o tratamento. E qual é os exames? Raio-X é inespecífico, como eu falei, tem alguns sinais que a gente vê. Nos pacientes do ano passado, eu vi um sinal que raramente, que estão nos livros, você não vê. Eu vi. É a corcova de Hampton. Estava lá exatamente aquilo na radiografia. Na radiografia, depois do controle da angiotomografia. Então, o diagnóstico é feito pelo dedímetro. O dedímetro é inespecífico, né? No idoso ele aumenta, na gestação aumenta, uma série de doenças ele aumenta. Ele pode ter um valor preditivo ou negativo. Quando o dedímetro está normal, não deve ser embolia pulmonar. É lógico que tem que o conjunto de sintomas. O raio-X, né, não resolve muito, o eletro também é inespecífico. Um exame fundamental é o ultrassom de veias profundas, né, de membros inferiores. Esse ultrassom pode definir o caso e não precisar mais, mesmo que tenha embolia pulmonar, para ali, porque já tem o diagnóstico, fazer o tratamento. O tratamento é anticoagulação, né? Essa anticoagulação antigamente era feita só por heparina e com marínico depois, o antagonista da vitamina K. Hoje tem recursos melhores, tem uma heparina de baixo peso que raramente sangra, né? Essa heparina tem que ser usada 2 vezes por dia. E a alternativa são esses novos anticoagulantes, que são chamados anticoagulantes diretos, NOACs. São 2, né, que são utilizados isoladamente na fase aguda, a rivaroxabana e a pixagmana. Os demais eles são usados a posteriori. E a heparina, né? A profilaxia, os gestantes, por exemplo, não pode usar cumarínico, não pode usar NOACs, anticoagulantes novos, tem que usar a heparina durante a gestação toda, né? E tem que avisar o anestesista também, por causa da anestesia que é feita, né?
e tem que suspender a heparina 24 horas. É esse problema também. Mas eu ressalto que o plantonista do pronto-socorro, e a minha luta é exatamente isso, nós temos que mudar, nós temos que colocar, pelo menos aqui em Friburgo, eu falo em Friburgo, mas pode repercutir nas outras cidades, proporcionalmente 2 médicos qualificados no pronto-socorro ao CERCEM. Tem que ver todos os pacientes com falta de ar, politraumatizado, dor abdominal, vai reduzir 50% dos diagnósticos errados. Nós não podemos deixar passar uma embolia pulmonar quando tem um quadro típico, tem fatores predisponentes, tem tudo, como eu citei esses casos aqui. Muito obrigado, e na próxima reunião nós vamos continuar falando desses assuntos importantes na vida diária das pessoas. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abihamia.